Viu aí? Bom, lá pessoal, vamos começar? Lembra que ele disse? Boa noite, pessoal. Tá? A gente vai apagar só a luz para ficar melhor o projetor ali. Pode apagar para mim, por favor, Décio? Ali, o Décio apagou lá. Aí, beleza. Então eu estou vendo algumas pessoas novas aí, que bom, sejam bem-vindos aí. Né? E vou falar rapidamente. Hoje, acho que todo mundo conhece um pouco do Fotoclube, né? O Fotoclube esse ano, a gente faz 20 anos, né, de existência, então a gente vem trabalhando aí numa renovação e hoje é um dia de alguns lançamentos aqui no Fotoclube, né? Então, preparei uma coisa bem rapidinha aqui, não vou tomar o tempo do Aleruaro, que vocês vieram aqui para escutá-lo, na verdade, né? Mas vamos lá. Então aqui, Fotoclube, estamos desde 2006, aí atuando culturalmente em São José, filiado a Confoto, né? Então, nesses 20 anos aí, a gente sentiu a necessidade de fazer algumas evoluções. A primeira delas, a gente passa a ter um domínio .org institucional. A gente sai agora do .com.br, agora vocês podem acessar cameraluz.org, já está no ar. Tá? Então, os e-mails de vocês também são .org. Vão continuar o .com.br, mas a gente tem o .org também, tá? Para reforçar o nosso compromisso como entidade. Além disso, temos um novo logo também. Tá? Então, o nosso logo, demos uma modernizada no logo, a gente saiu daquele card de cores, né, que era como chama, color checker, né, e temos agora um logo simplificado, mais moderno, para olhar para frente. Tá? Então, essa é a nossa nova marca do Fotoclube aí. Quem tem a coleção antiga vai virar vintage, igual essa camiseta aqui. Ó. A gente vai ter as novas agora. Além disso, temos um novo site. Tá? O site entrou no ar hoje. Tá? Um novo site do Fotoclube. Ele vem aí para ser mais moderno, para ser mais fácil da gente achar as coisas, para a gente... Vai ser um canal de comunicação do Fotoclube. Tá? Então, a gente vai ter tudo atualizado num site novo, que a gente não conseguia ter no antigo. Tá? Então, isso aí é trabalho do Adilson, aí, de algumas noites, colocou isso aqui no ar para a gente hoje. Hoje está no ar já. E, além disso, né, como vocês sabem, o outro lançamento é o festival, né, que a gente coloca aí como um ápice, que é uma conquista, não só para o Fotoclube, mas para a cidade, né? Essa proposta que a gente vem trazendo de organizar um festival é um desafio muito grande, né? Então, esse festival vai acontecer dia 14 e 15 de novembro, aqui no Vicente Aranha. Né? Em breve a gente tem a programação, tem todos os detalhes, né? Mas contamos com vocês aí. Todas as atividades serão gratuitas, então é 100% aberto ao público e a gente está esperando fazer um grande evento. Junto com isso, nasce a marca do festival também, tá? Essa é a nova logomarca do festival que conversa com o logotipo do Fotoclube, né? Então, ele é uma inspiração de uma câmara escura e um ponto de luz, né? Então, o festival vem para iluminar a cidade, né? Então, essa é a nossa inspiração, tá? Então, e aí, um último lançamento, né, que a gente tem aqui para não tomar mais o tempo, né? É uma coisa para a gente refletir que tem a ver com o tema da convocatória, né? Ninguém escolhe onde nasce, mas todo mundo um dia olha para cima. O mesmo sol para você e para um estranho. A mesma noite que faz todos dormirem. Bilhões de vidas diferentes respirando o mesmo ar. Vivemos achando que estamos sozinhos, separados por muros, telas e distâncias. Mas fotografar é apontar a câmera para a vida comum e descobrir que ela é extraordinária porque é compartilhada. O que nos conecta? Não? Tema da convocatória, o mesmo céu. Tá? Esse é o nosso tema da nossa convocatória. Em breve a gente está abrindo a inscrição oficial, mas já é o tema para vocês irem pensando aí. Tá? Essa é a sequência de lançamentos que a gente tinha para hoje. Então, não vou tomar mais o tempo do Aleruaro. Sejam bem-vindos aí nas nossas redes sociais, vão acompanhar tudo isso. E é isso, pessoal. Obrigado. Agora eu vou chamar aqui o Ale, né, o Aleruaro, que gentilmente vem aqui trazer o seu olhar aqui na rua, né? Quando a gente começou a conversar, a gente falou muito de fotografia street, e eu falei, pô, vamos fazer na rua com o Ruaro, né? Tinha tudo a ver, e hoje o Ale está aí para falar um pouco para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado.
Esse ruidinho. Vou tentar tirar. Boa noite, boa noite. Bom, obrigado por todo mundo sair nessa noite fria para vir aqui escutar eu falar um pouco do meu trabalho. Eu não sei se quem está aqui que conhece ou que não conhece meu trabalho já viu alguma coisa do meu trabalho de rua. Eu geralmente posto pouco, mas eu fotografo muito na rua, desde São Paulo, que é a cidade que eu vivo, que eu amo, até todos os outros lugares que eu passo. E acho que é um tema que sempre me interessou, é um tema que faz treinar muito o olhar, sabe? Tipo, é um desafio muito grande fotografar na rua. Eu espero falar para vocês aqui sobre a preparação, né? Tipo, como que eu me preparo com equipamento, com disposição, o que eu penso quando eu estou na rua, o que eu quero, o que me interessa da rua fotografar, né? Tipo, a questão da segurança, que é uma questão que eu sei que incomoda muita gente, né? Tipo, a preocupação, principalmente as mulheres. E é uma questão mesmo a se preocupar no nosso país, mas não só no nosso país, no mundo inteiro tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado e ficar atento, né, para dar tudo certo. O Danilo vai conectar agora. Eu vou mostrar uma série para vocês agora, para a gente começar a conversa. E uma coisa que eu falo em todas as minhas palestras, eu gosto muito da interação do público, então vocês podem em qualquer momento fazer pergunta, porque se a pergunta não é feita depois, ela não é lembrada e acaba que vocês perdem esse momento que eu acho que é importante para todo mundo da troca. Clica no F, por favor, cara. Isso. Presta o passador, por favor, Daniel. Aonde que... Pro lado aqui, a lateral. Aqui? Isso, passa aí. Tá. Então, não, eu passei. Eu passo para você. Então, pode ser. Pode passar, então, por favor. Só tira a lupinha ali do... Isso. Eu gostaria de só saber se alguém imagina onde é que é essa foto. Hiroshima. Como? Hiroshima. Parece, né? No Jacareí eu não conheço, passei só. Mas é interessante. Vamos seguindo. E essa? Alguém conhece o Totoro? Totoro, que é um personagem do estúdio Ghibli. Não parece? E a próxima? Opa! Todo mundo tem uma selfie, né? E essa? Essa inspira alguém? Vocês imaginam onde é que possa ser? Qual época? Alguém tenta jogar uma informação aí só para a gente continuar, eu já passo para a próxima. Como? São José dos Campos, rapaz? Opa, São José? Acho que é viagem da cabeça deles. Passa aí, por favor, Danilo. E aqui? Esse é Jacareí. Jacareí. Vamos lá, Danilo. E aqui? John, Paris. Oi? Onde? Brasil? Alguém mais chuta? Vamos lá então, Danilo. E essa? Concordam que pode ser qualquer lugar do mundo, né? Então vamos para a próxima. E essa? Centro de São José? Bom, essa série toda eu fiz de ontem para cá. Eu falei para o Danilo que eu queria muito me dedicar
para fazer um ensaio, para mostrar para vocês que é possível fotografar em qualquer dia, em qualquer clima, com qualquer luz, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta ter determinação, muita determinação, vontade e saber o que é da rua. Passa a próxima, por favor, Danilo. Próxima. Onde? No meio? Isso aqui é uma coisa... Opa! Dá um ESC. F, isso. Aqui, ó, uma coisa que eu falei pro Danilo é sobre essa linha aqui, ó. Que quando a gente está compondo uma foto, né, que para mim a composição, a luz, tudo é muito importante, é impossível a gente fazer uma série de fotos boas ou as coisas acontecerem tudo ao acaso, entendeu? Então, na fotografia de rua, eu lembro, assim, tipo, há 20 anos atrás, que eu achava incrível fotografia de rua, e eu saía para fazer umas fotos e voltava com umas fotos, assim, tipo, deprimentes para casa, assim, sabe? Que eu tinha uma vergonha da minha existência. E aí, hoje eu entendo que todo mundo tem que ser ruim para começar, entendeu? Não tem como estar tranquilo na rua, saber o que quer, ter uma linguagem, o equipamento certo, a determinação, ter todas as skills que precisa, né? Todas as camadas que precisa para fazer um trabalho bom. E tem uma outra questão muito importante que eu falei hoje para o Danilo, que me acompanhou, é que, diferentemente da maioria das pessoas, quando eu saio para a rua, eu saio para trabalhar, porque eu vivo disso, e esse é meu trabalho, essa é a minha pesquisa. Então, eu não saio para a rua para desopilar, porque, na realidade, a maioria das pessoas que eu conheço que sai para desopilar, para fotografar, elas são frustradas, porque a fotografia é o momento de desopilar, e daí ela não está preparada para fotografar, e ela faz, geralmente, uma fotografia mais medíocre, porque ela está desopilando, ela não está pensando na sua fotografia, ela não está pensando o que ela está fazendo, ela não está pensando por que ela está fazendo. Então, dá sim para ser um fotógrafo que não é profissional, que não tem um trabalho profissional, mas com uma dedicação para conseguir um resultado, né, esperado. Basta pensar um pouco e entender, tipo, o que me interessa da rua, o que eu quero na rua, o que eu quero voltar para casa com o resultado. Pode passar, Danilo, por favor. Essa foto tem uma história interessante, porque as fotos na rua, para mim, algumas fotos, elas acontecem, eu estou pronto e eu faço. Outras eu vejo o design e eu componho com uma foto anterior que tinha o boné ali. O que me chamou a atenção foi aquela estrutura, aquela fachada destruída lá, e aí eu precisava compor com alguma coisa, porque aquela fachada não dava foto. E daí eu chamei o cara que guardava carro, ele ficou todo meio assim, daí eu disse, vem cá, rapaz, vou fazer uma foto tua. Eu disse, uma foto pra quê? Foto porque eu quero fazer foto tua, velho. E aí ele veio, e aí eu dirigi ele como eu queria dirigir, coloquei ele na luz que eu queria, e coloquei ele na linha que eu queria, e fiz a foto que eu queria. Então isso é uma coisa assim, tipo, pô, mas não tem medo que o cara te dê um soco? Não, não tenho medo, porque eu tenho já uma relação com a rua, eu já sei como me comunicar na rua. Eu sei quem pode me dar um soco, entendeu? Eu sei quem eu posso agredir com a minha lente, então eu tomo cuidado também de não jogar a lente na cara de uma pessoa que não queira ser fotografada. Eu mostrei todos esses exemplos para o Danilo hoje, de, por exemplo, umas senhoras chinesas que eu cheguei para pedir, para perguntar para ela, tipo, posso fazer a foto? Não, a gente não entende. Aí eu falei depois para o Danilo que se eu quisesse ter roubado a foto, eu teria roubado, porque elas iam ficar com medo de mim. Só que aquilo seria uma injustiça, fazer aquilo com aquelas senhoras. Então eu fui pedir e eu sabia que se eu fosse perguntar para elas, elas iam dizer não pode, que é óbvio.
Você vê um oriental, numa cidade do interior de São Paulo, chega um cara que nem eu, de touca, barbudo, de óculos escuros, com uma câmera na mão, é óbvio que ela vai dizer que não. Então essas coisas todas a gente acaba entendendo, né? Essa foto, o que me chamou a atenção foi essa espécie de triângulo no chão, porque tinha a luz bem marcada, que tem a ver com o meu trabalho, com a minha linguagem e tal. E aí eu tinha falado para o Danilo que esse tipo de coisa é o que me faz, às vezes, esperar 1, 2 minutos, porque também eu não fico meia hora esperando uma foto, até porque a luz já teria mudado, já não existia mais. E se não acontece em 1 minuto, 2 minutos, eu vou andar e vai acontecer outra foto para frente. Só que aí passou umas meninas, eu até fiz a foto, mas eu sabia que a foto era fraca. E aí, quando estava vindo essa senhora a uns 50 metros do outro lado da rua, eu disse para ele, a foto está vindo. E aí, quando ela veio, eu apertei no botão, fiz uma foto, e ele disse assim, quase, né? Daí eu disse, não, eu fiz a foto que eu queria. E ele não entendeu isso, porque na realidade eu estava mirando justamente que a sombra dela entrasse no triângulo e que ela tivesse iluminada fora do triângulo, porque sairia do óbvio. Então a gente tem aí uma foto que pode... A gente tem uma foto que poderia ser uma foto óbvia, mas que deu tudo certo para fazer uma foto que pode não ser uma grande foto para a maioria das pessoas, nem para mim é uma grande foto, mas é a foto que eu queria fazer e que ela compõe com várias outras fotos que eu tenho nesse estilo. Então, às vezes também, tipo, por que essa foto? Entendeu? Tipo, se eu mostrar 10, de repente vocês vão entender por quê. Porque aí o ensaio dessas fotos vai fazer sentido. Pode passar, Danilo. Bom, essa é uma outra foto também que deu uma super de uma resenha com o cara da loja do lado, que ele veio falar de Líbano e que queria me levar para uma favela para fotografar, porque ele perguntou o que eu queria fotografar. Provavelmente deve ser um terreno que está em disputa judicial e o filho dele veio me perguntar e de repente veio o pai e o filho falando com o pai. E aí eu meio que desvencilhei da história e disse, não, eu sou artista, eu gosto de coisa destruída, eu gosto da ação do ser humano na cidade. Mas então você já fotografou o banhado, você já foi na favela tal? Eu disse, não me interessa, eu vou andando e encontro a foto. Mas não sei o que, surgiu, o cara não parava de falar. Aí eu meio que desvencilhei, a gente foi andando, 2 minutos depois eu entendi que o cara estava atrás da gente. Aí eu falei pro Danilo assim, você viu como que eu me desvencilhei? Porque senão a gente não ia sair de perto, daqui a pouco ia estar falando de política e tal. E o cara estava atrás, e eu sabia. E aí a gente olhou para trás e o cara, não sei o quê, sabe, tipo essa coisa, mas daí ele já viu que ele não estava conversando com um bobo. Aí ele dobrou a direita e foi embora. Então ali poderia ser uma cena perigosa. Tipo, é uma cena simples, um senhor e tal, mas às vezes esse cara é um cara violento, é um cara mal amado, é um cara, tipo, problemático, é um cara revoltado, e ele vai descontar em quem, né? Tipo, na pessoa que ele encontra. Então, eu sempre evito, eu não dou muita conversa, depende da pessoa, na maioria das vezes eu não aperto a mão de ninguém, eu chego no máximo a 1 metro da pessoa, sabe, para poder me defender, ou correr, que seja, ou sair rolando, né? Porque eu já vivi muita coisa e eu sei que a situação mais calma pode virar um caos. Pode passar, Danilo. Oi? Pode falar. Não, esse caos, São José está cheio disso. O mundo está cheio, o mundo está um caos. É por isso que eu gosto de fotografar isso, porque é um trabalho atual. Isso aí é metade de um óculos ridículo que tem numa fachada de uma ótica ali, eu não sei onde é que é. Mas isso é interessante para mim, porque, tipo, se a gente consegue ver... Eu sempre falo que tudo que eu falo é uma opinião minha, né? Não existe verdade absoluta. Para mim isso é horrível. E aí eu consegui juntar um monte de coisa horrível e fazer uma foto super gráfica, eu acho interessante.
E eu acredito que todas as fotos aqui, se eu mostrar para uma pessoa que não é de São José, que não conhece São José, a pessoa não vai saber onde é que é. Pode ser vários lugares do mundo. Então, isso passa a ser interessante. Quando você mostra várias camadas de uma sociedade, de vários países, de vários lugares, com o mesmo olhar, acaba ficando interessante. Eu gosto bastante disso. E isso, alguém consegue... O Danilo viu fazer a foto e quando ele viu a foto aqui, ele disse, meu, o que é isso? Porque ele viu fazer a foto. E eu falei para ele que eu ia fazer a foto banal e que depois eu ia fazer a foto que faz sentido para mim. Eu quero que alguém, umas 2 pessoas, chutem o que pode ser isso. Uma lona amarrada. Mas no quê? E é interessante a foto para alguém ou é um lixo igual ao saco que as pessoas estão falando? Boa. Aqui. Oi? Aqui, ó. Isso aqui é uma seta no paralama de um carro e isso aqui é o retrovisor do carro, é um carro embalado. Só que eu tenho foto de carro embalado no Chile, no Japão, na China, em São Paulo, agora em São José. Tenho foto de carro embalado em vários lugares do mundo. Porque é uma coisa louca, por que será que o ser humano embala carro, né? Tem uma foto de um carro embalado em Santos, agora que eu me lembrei. Então, é isso. Eu estou falando isso e brincando dessa forma, que eu acho muito interessante, né? Tipo, às vezes as pessoas perguntam, por quê? Né? Tipo, por que você fez isso? Né? O que isso tem a ver? Um dia uma pessoa disse assim para mim, por que você fotografa só coisa feia? Né? Ó, essa é uma risada bonita. Mas o feio é para ela, entendeu? Tipo, para mim é interessante, porque isso aqui é o que eu falei pro cara, ó. Isso aqui é intervenção humana em uma coisa criada pelo homem no planeta Terra. Entende? Então essas bizarrices todas que são feias, é a gente que faz. É a gente que destrói a natureza, é a gente que faz aquela fumaça que tinha na primeira foto lá. E vamos voltar lá na segunda foto, por favor, Danilo. Primeira ou segunda, deixa eu ver. Mais uma. Mais uma. Essa aí. Isso aí, por exemplo, volta mais uma. Essa é a primeira, né? Tá. Eu marquei com o Danilo às 8 horas da manhã para a gente se encontrar no hotel e a gente sair. Às 8h30, perdão. E aí eu acordei às 6 horas da manhã e disse pra ele, cara, se quiser vir às 8, porque eu pensei assim, tipo, não tem como sair às 8 horas para fotografar. Só que eu não queria, né, tipo, pô, vamos acordar, vamos se encontrar às 6 horas e tal. E eu tava cansado, botei o relógio para despertar às 7, só que eu acordo cedo sempre. Daí eu acordei às 6 e a hora que eu abri a janela, eu vi essa cena. Então, antes de escovar os dentes, eu fiz essa foto. E aí depois, pode passar, por favor. Aí depois eu vi isso, que era o vidro embaçado no quarto do hotel. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que fotografar antes de qualquer coisa, sabe? Eu não posso escovar os dentes agora. E aí eu já não estava mais preocupado, porque eu jamais iria ligar para o Danilo e dizer assim, porra, e aí, você vem ou não vem? Entende? Mas no meu ímpeto, eu precisava fotografar. Passa para a primeira, por favor, Danilo. A primeira, essa. Essa, que eu não comentei, né, é eu vindo para cá ontem, à noite, meia-noite. E aí o Danilo até falou, pô, dirigindo, só que eu tenho uma série de mais de 1000 fotos dirigindo. Um dos meus projetos é sempre eu sozinho dirigindo na estrada. Pode perguntar. Quer o microfone? Bom,
Hoje a gente falou sobre isso. Todo trabalho é autoral, porque todo trabalho tem um autor. Então, esse termo ele é usado de forma errônea. Mas eu estou corrigindo só porque a maioria das pessoas fala isso. Quando deixa de ser um portfólio e vira um projeto pessoal, né? Um projeto de autor, de repente, pode chamar, né? Na realidade, putz, eu poderia ficar 1 hora respondendo isso, porque é uma pergunta bem complexa, mas eu vou tentar sintetizar. Um portfólio, ele é um monte de coisas. E esse ensaio também é um monte de coisas. Então, faz muito sentido a tua pergunta. Só que, o porquê que eu tenho esse ensaio que é um monte de coisa e eu estou mostrando para vocês? Porque justamente fazer esse monte de coisa, tendo retrato de rua, tendo cena de rua, tendo fotos gráficas, tendo fotos que só tem a linguagem da luz, tendo fotos montadas, retrato da fachada com o cara, tudo isso acaba que eu fiz um trabalho, me dediquei para fazer um trabalho que fosse mostrar para vocês os diversos tipos de fotografia que se faz na rua e os diversos interesses em um conjunto só, feito em, sei lá, tipo... a gente fez várias coisas hoje, eu estava comentando com o Danilo, a gente ficou 1 hora fotografando, 1 hora e 20. Entende? Tipo, quando eu saio para fotografar nas minhas viagens, eu faço 14 quilômetros, fico de 4 a 7 horas fotografando sozinho, entendeu? Então, aí até estava falando para ele, esse projeto, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, tem 17 fotos. Se eu passar 1 semana em São José, eu faço um livro. Entende? E assim tipo, eu tenho ido 2 vezes por ano para Paris, toda vez que eu vou, eu fotografo na rua, e eu tenho uma série grande de Paris. E eu já fui mais de 20 vezes para Buenos Aires, tem uma série grande de lá, tenho mais de 20 vezes para o Paraguai, tem uma série grande do Paraguai. Quando eu fui para a Ásia, fiz uma série grande da Ásia. É uma obsessão, entendeu? E aí fica difícil mesmo responder essa pergunta, porque pode ser um projeto, pode ser um portfólio. Às vezes o cara tem 5 fotos e são 5 fotos muito foda e é um portfólio. Não sei se me fiz entender, é muita coisa, né? Pode perguntar. Aquela foto que você tirou do mercado, né? Sim. Você chegou a perguntar ou foi mais natural ela? Vem, Danilo. Vamos acender a luz um pouquinho? Deixa eu acender essa aqui. Vem aqui, eu quero que tu responda. Eu acho interessante o Danilo falar sobre a experiência que ele viveu junto comigo hoje. Pode deixar aceso, deixa aceso. Não, tudo aceso, aceso. Oi? Essa do mercado, né, foi muito interessante, porque tinha pouca gente na rua, né, que estava andando e aí começou a fotografar. E eu estava só observando, né, eu estava com o celular para filmar algumas coisas, mas estava observando. É impressionante. Quando eu estava falando também, estava dando esse ruído? Tá dando um pouquinho, o seu tava menos que o dele. Modo invisível. Olha pra frente, velho. Acho que quando tu vira pra cá que dá um... Ficou no modo invisível ali. Então, o senhor não viu ele fazer, a outra senhora não viu, foi para trás de um lugar que o pessoal estava vendo. Eu vou mostrar uma foto. Ali, foi por trás ali e as pessoas nem se incomodaram. Qual set que você usou? Oi? Qual set de equipamento que você usou? Set de equipamento que eu usei. Eu usei uma câmera e uma 28mm. Uma câmera e uma 28mm. Não precisa de mais nada para fotografar. Você pode sair com uma 28, você pode sair com uma 21, você pode sair com... Se aproximando, então, das pessoas. Sim, sempre, muito próximo. O Roberto Capa já falava, né, que se a foto é ruim é porque você não está perto o suficiente. Essa foto aqui eu acho interessante mostrar também, eu não selecionei porque eu não acho uma grande foto, mas eu fiz como forma de exercício para mostrar para vocês que isso aqui é aquele Bradesco que tem ali na frente do hotel que eu fiquei, e isso aqui é o reflexo da roupa de cama refletindo na janela. E aqui tem uma pessoa, inclusive, ó. Ale, Oi. uma pergunta. Eu acho muito legal a
fotografia de rua, mas eu tenho uma péssima desenvoltura para conversar com as pessoas. Melhor ainda. Você acha que o caminho é realmente se aproximar ou você acha que uma telefoto funcionaria de uma forma... Eu vou mostrar mais umas coisas aqui e já vou responder a tua pergunta de uma forma mais complexa. Aqui, ó. Essa aqui é uma outra foto do carro, ó, que eu não quis mostrar antes, porque ela é uma foto óbvia. Entendeu? Então essa foto para mim é uma foto boa, essa para mim é uma foto óbvia. E eu fiz pelo fato de mostrar para vocês. Opa. Aqui, ó, essa foto aqui, ó, deixa eu ver. Essa foto que o Daniel tinha falado, que esse casal estava vendo, sei lá, se é anúncio de emprego, o que é. E eu fui por trás do vidro, sabe? Tipo, aqui é a mesma coisa, eu entrei no bar, ninguém me viu, essas mulheres não me viram, sabe? Tipo, esse cara não me viu, eu quase colei na cara dele, né? Eu dei a volta por ele, quase colei nele, eu estava pronto para falar com ele. Tipo, ele não queria falar comigo, ele não me viu. Pode acender a luz, por favor, Daniel? Eu acho... Preto e branco. Oi? Sempre preto e branco. Cara, sempre não. Eu tenho o livro todo colorido, mas eu fotografo, tipo, ultimamente, tudo preto e branco. É mais fácil, sabe? Tipo, eu criei minha linguagem assim. Esses dias eu fiz um rolo de negativo colorido e gostei de 7 fotos. Isso pra mim é um problema, porque daí eu vou botar onde essas 7 fotos, porque eu não tenho um trabalho colorido, entendeu? Aí eu tenho que começar a fotografar colorido para ter um trabalho, sabe? Tipo, então, deixa preto e branco. E eu uso filme preto e branco, digital preto e branco. Como é que é teu nome? Ô Renato, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa introspectiva. Não tem problema nenhum ser introspectivo. Por incrível que pareça, eu descobri que eu sou um cara tímido. Parece que eu sou um cara que tem uma super desenvoltura e tal. A gente acostuma, né? Tipo, eu já dei muita palestra na minha vida, eu adoro trocar, entendeu? Passar conhecimento e tal. Só que eu faço de tudo para não me comunicar com as pessoas na rua. Entendeu? Por que isso, cara? Porque se você vê a foto, tipo aquelas fotos que eu mostrei que as pessoas não me viram, se você vê a foto, você perdeu a foto, porque você já viu a foto, né? Então é muito mais fácil você tentar dar uma explicação depois, ou também nem dar explicação, né? Do que ficar tentando se desenrolar, sabe? Tipo, o que eu acho interessante, cara, é geralmente você conhecer o terreno que você está pisando, entendeu? Que nem eu estava falando pro Danilo. Por exemplo, quando eu fui para a Turquia, eu não pesquiso, eu não gosto de pesquisar os lugares que eu vou, eu gosto de chegar e conhecer. O Google, para mim, é um problema, porque o Google fica me mandando em lugar que um monte de idiota vai, entendeu? Então, eu posso ser idiota também, mas sou idiota do meu jeito. Daí eu vou, gosto de me perder e tal. Na Turquia, é interessante pesquisar. Por quê? Porque tem coisas importantes de você saber antes de você apontar uma lente na Turquia. Entendeu? Então, a cultura é muito importante no fotógrafo, sabe? Então, assim, por exemplo, na hora de você fotografar raças diferentes, não importa qual raça, né? Tipo, asiáticos, tem por exemplo, africanos no Brasil. Eu tenho um projeto que fiz uma exposição que são africanos que moram no centro de São Paulo. Cara, é um problema, velho, porque muitos deles eles estão sem visto, sabe? Tipo, são pessoas batalhadoras que estão trabalhando para sobreviver, para mandar dinheiro para a família. Então, você tem que ter um respeito com isso, entendeu? Porque senão daqui a pouco tu acaba com uma família, o cara vai preso. Ah, mas ele tá ilegal. Bom, isso é uma questão dele, né? Tipo, eu não vou entrar na questão dele, né? Na minha opinião, eu me considero um fotógrafo humanista. Eu me preocupo muito com o que eu estou fazendo. Então, quer dizer, tipo, essas fotos que eu fiz sem pedir autorização, eu estou enganando as pessoas, estou fazendo elas passarem ridículo, sabe? Não, de forma alguma. Então, eu acredito que não tem problema. Só que, por exemplo, eu tenho muito cuidado com criança, por exemplo, sabe? Com senhor, com senhora, né? Tipo, com raças, como eu falei, sabe? Tipo, outro dia, eu moro no centro de São Paulo, então a gente vê muita coisa no centro de São Paulo. Eu passei 5 anos todo dia fotografando para um projeto que eu tive. E a semana passada,
Eu vi uma mulher passando com uma saia muito, mas muito curta, cara. Tipo, tu não precisava nem se abaixar para ver o corpo dela, sabe? E eu pensei, na hora que eu vi ela, eu disse, nossa, cara, essa mulher ela deve estar sendo fotografada por celulares na rua, entendeu? Então, isso é um problema, porque, tipo, ela tá perdendo a liberdade dela, ou estão invadindo a liberdade dela, entendeu? Tipo, e isso eu tô falando uma situação, entende? Tem um monte de situações que envolve. Então, o respeito para quem está na rua fotografando é muito importante. As pessoas perguntam, mas você sai com uma câmera no pescoço. Cara, se não sair com uma câmera no pescoço, não vai fazer foto de rua. Não tem como você ver uma foto, abrir a bolsa, tirar a câmera. Para vocês terem uma noção, quando eu saio, ou do hotel, ou de casa, a minha câmera está preparada. Se eu saio do hotel, ela está preparada para eu fotografar no elevador do hotel. Então, aquela foto que eu fiz de mim mesmo, aquele autorretrato, eu não precisei regular a câmera, ela já estava regulada. Porque se acontecesse qualquer coisa no elevador, eu já estava preparado. Quando está chegando no térreo, eu programo ela para a luz que vai estar fora do hotel. Então, se cair um avião na hora que eu estou saindo na porta do hotel, eu não vou perder a foto do avião. Pode ser que eu perca a vida se o avião vier para mim. Mas a foto eu não perco. Então é isso, sabe? Tipo, eu saio com a câmera a tiracolo. E eu ando com câmera 24 horas por dia. Sabe? Tipo, às vezes, tipo, é um problema... Tipo, eu nunca me atraso, é muito raro me atrasar. Então, às vezes eu estou indo para uma reunião e eu pinto uma foto, eu faço a foto e aviso, olha, infelizmente eu vou ter que atrasar 10 minutos. Mas não vou perder a foto. Você faz edição de foto ou não? Edição é outro termo, né? O que é edição para ti? Edição é uma correção, um ajuste. Então, os fotógrafos de casamento geralmente falam que editar é fazer isso, né? Isso para mim é tratar ou revelar o arquivo. A edição pra gente é o quê? É você pegar 20 fotos e separar 10. Isso é uma edição. Editar um ensaio, editar um portfólio. Então isso é importante falar, porque o meu trabalho, eu fotografo já em preto e branco, e quando eu importo, eu tenho meu preset e está pronto. E aí, obviamente, que, por exemplo, eu tenho 37 fotos selecionadas que eu fiz hoje, eu mostrei 17 inicialmente para vocês, e no total eu fiz 120, desde a hora que eu saí de casa ontem até hoje, a hora que eu parei de fotografar. E na realidade, olha só como é louco isso. Falando da obsessão, né? Aí então eu fui pro hotel para editar o material, eu tinha umas coisas para responder, ia tomar uma ducha para daí vir para cá e o Danilo ficou de me pegar. Eu te perguntei se podia esperar 5 minutos, né? Sabe por quê? Porque eu vi uma foto no banheiro enquanto eu estava sentado no vaso. Não, e é verdade. E eu fiz a foto, e depois eu vou te mostrar. Entende? Então, esse tipo de coisa, logo que a gente saiu de manhã, ele falou assim, pô, tu tá com o radar ligado 360, né? Cara, o tempo inteiro. Eu sou apaixonado e obcecado pelo que eu faço. Bom, no meu portfólio de foto de rua, eu tenho tudo separado por séries das 50 melhores da Ásia, 50 melhores do Japão, 50 melhores da China, 50 melhores da Europa, 50 melhores da França, 50... Sabe, tipo, tem centenas de caixas no meu portfólio. Vocês querem ver mais coisa? Querem ver de algum país? Vocês querem... É legal chegar num consenso, porque tem que entender o que eu mostro, porque é muita coisa e eu quero agradar vocês. Turquia. Putz, Turquia deve estar no melhor da Europa. Pode ser, então, para todo mundo? Não precisa. Apareceu uma autorização ali. É isso aqui? Deixa eu tirar esse cara aqui e conectar. Deixa, cara. Passa aqui. Tá, eu vou passar de você. Ou eu passo, me dá uma cadeira.
Bom, eu vou passar aqui tá. Eu vou passar aqui e falar minimamente, mas se alguém quiser falar e não enxergar, levantar a mão, fala aí e tá tudo certo. Vamos lá. Vocês querem que eu comente as fotos? Sim. Bom, essa aqui, eu criei nos últimos anos uma conexão muito forte com a França. E essa é uma estação de trem, de metrô, que eu passo muitas vezes. Essas pastilhas são uma espécie de cromo, assim, sabe? Elas são é como se fosse um prateado com uma lente em cima, é muito legal. E embora essa foto seja preto e branco, essa mulher tá com uma roupa prateada também. Então, isso é interessante porque o tom, né, tipo, às vezes, mas é preto e branco, é tudo igual. Não, o tom muda muito, sabe? Essa aqui é uma outra estação de Paris e aqui tem uma cena que é interessante de comentar sobre o meu ponto de vista, porque me interessa a arquitetura, me interessa a textura, me interessa o ângulo muito bem construído e, sobretudo, me interessa essa separação do que é o quê. E a composição também me interessa muito, porque se essas pessoas não tivessem, provavelmente essa foto não serviria muito para mim. Mas para isso, o que eu fiz? Eu enxerguei o cara previamente e eu esperei duas pessoas e eu fui caminhando do lado delas e eu sabia o que fazer. Aqui é uma série também no metrô de Paris e é uma série que eu tenho feito muito, que é as pessoas, né, vidradas no seu celular. Então eu tento fazer de uma forma discreta, falando discreto porque não é um trabalho escandaloso, sabe? Tipo, mas dá para ver que todo mundo está no celular. Aqui a gente tem a composição, tem a luz, tem o retrato, tem a composição do retrato na publicidade lá fora. Isso é num trem em Paris. Bom, essa foto eu demorei 8 dias para fazer. Eu amo essa foto. Por que eu demorei 8 dias para fazer? Isso aqui foi em abril do ano passado em Milão. E um dia eu estava voltando de um lugar para um lugar, que eu estava dormindo, e eu vi esse reflexo no bondinho de Milão. Só que eu achei incrível, eu disse assim, putz, que pena que não dá uma foto, porque não tinha uma foto, entende? Tipo, eu enxerguei isso aqui, eu enxerguei o reflexo, mas eu não tinha isso, 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 não tinha isso. Essa foto é uma foto que tem muitas camadas, e é uma foto difícil de fazer. E aí, eu com a minha forma obsessiva comecei toda noite ir, vim, no 8º dia eu consegui. Então, tem essa coisa também, que às vezes você vê uma foto e diz, nossa, o cara é um artista. Cara, gente, assim, ó, tipo, eu acho que eu não tenho talento, sabe? Eu sou um cara muito dedicado e é isso, assim, tipo... Oi? E estético. Ah, sim, estético. Eu comecei a estudar arte com 14 anos de idade, né? Eu estudei desenho técnico mecânico, desenho artístico, cartoon, pintura, escultura, 2 anos de dramaturgia, estudei cinema, depois virei fotógrafo. Então, aliás, eu estudo fotografia todo dia. Todo dia eu pesquiso, todo dia eu leio. Essa é no metrô em Paris também. Essa é uma outra foto que é uma foto dificílima de fazer, né? Porque aqui a gente tem uma pessoa, aqui a gente tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem um casal, aqui tem essa, aqui tem essa, aqui tem essa. Daí tem o cabo do fone que conecta com a bolsa. Então, isso é uma coisa para mim fascinante. E é dificílimo de fazer. Então, aí você pergunta, né? Que equipamento você usou, né? É muito importante saber, como eu falei para o Danilo hoje, conseguir enxergar com o olho e treinar, sabe? Tipo, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo com uma 50, estou vendo com uma 85, estou vendo com uma 28, estou vendo com uma 35.
Entendeu? Então, você entender, né, do que você faz. Entende? Então eu vejo uma foto, por exemplo, eu sei que lente foi usada para fazer qualquer foto. E quando a foto foi cropada, por exemplo, eu sempre falo, a lente ela tem uma construção ótica, ela tem um desenho ótico, ela tem um corte, foi pensado por um engenheiro. Então quando a pessoa cropa uma foto, o cérebro humano automaticamente não gosta da foto. Porque ele não está acostumado. Não é uma 35, não é uma 50, não é uma 28, não é uma 21, tem um porquê disso. E aí, mas por que tem gente que cropa foto? Tem gente que cropa foto porque isso vem da imprensa. Para jornal, para notícia, na época que não tinha Zoom e que as pessoas não tinham o que fazer, tinha que fazer a foto, cropava para usar na imprensa. E até hoje as pessoas cropam para usar na imprensa. E eu não sou assim, tipo, não, eu sou contra cropar. Não, eu não cropo o meu trabalho. Cada um faz o que quer com o seu trabalho. Eu faço de tudo para sair com a lente certa para a hora que eu vou fotografar. Então, assim, por exemplo, a 35 é a lente mais comum que existe. Né? É impossível conhecer um fotógrafo que não tem uma 35mm. O ano passado, eu fui fazer uma grande viagem que era Paris, China, Japão, Tailândia, Suécia, Itália. Eu viajei com uma 24, que é uma lente extremamente difícil de fotografar. Só que é isso, assim eu busco a minha evolução. Você consegue, já quando está fazendo a foto, ter uma leitura, você já faz uma leitura, por exemplo, o fone, no vídeo você já tinha visto, viu depois, então você consegue já em pouco tempo... Cara, em pouco tempo não, tipo, nem existe esse tempo, entendeu? Tipo, isso aí já está muito configurado no meu cérebro, sabe? Eu tô... É intuitivo, é natural, sabe? Eu não penso na foto. A foto eu faço... Então aqui, por exemplo, né, tipo, essa é uma foto que eu amo, porque eu gosto desse estilo de foto, tem muita foto assim no meu trabalho. Essa foto, ela parece uma foto de um erro, para quem não conhece, ou simples, mas ela é extremamente complexa. Entende? Então, eu tenho uma série gigante que eu faço com a mesma velocidade. Entende? Então, assim, por exemplo, retratos, eu vou fazer um retrato, eu faço na mesma distância, com a mesma lente, para ter a mesma proporção do ser humano. Entende? É obsessão mesmo, não é pouca coisa, eu trato isso. Essa é uma outra composição extremamente complexa. Aqui é um outro exemplo, né? A porta fechando, o cara andando, qual que é a velocidade que usa? Se não tem experiência, não vai rolar, entendeu? Não existe sorte nesse caso aqui. Não tem como. Entende? Então, por isso que eu falo que tem que estudar, entende? Porque você tem que entender quando usar qual velocidade, você tem que entender quando usar qual ISO, você tem que entender... Quer dizer, você não tem que nada, eu tenho, né? Isso é pra mim, eu me cobro. Tipo assim, por que eu vou estar com aquela lente naquela viagem? Por que eu vou usar aquela lente, aquele equipamento? Perguntas? Daí aqui o grafismo, a luz, a pegada, essa é uma coisa que quem conhece meu trabalho sabe que é uma outra obsessão, que a pegada, ela tem que estar bonita. Ela tem que estar aberta, como se fosse um cavalo numa cena. Eu falo um cavalo por quê? Porque quem já leu sobre fotografia de cavalo sabe que é extremamente difícil pegar a cena do cavalo bonito na pegada. Então eu estudei foto de cavalo para fazer foto de ser humano. Ó, a pegada. E isso é em todo o meu trabalho. Isso é em Berlim. Aquela outra ali era em Milão. Essa é em Berlim também. Essa é em Paris. Olha os pés.
essa é em Paris. Não sei se alguém conhece, mas essa estrutura de palco aí é tipo equivalente a, sei lá, 12 andares, assim. Então esse negócio é gigantesco. Então, você perguntou antes da tele, né? Eu acabei não te respondendo isso. Com uma tele aqui, tipo, o ângulo não dá certo, entendeu? Então, isso aqui, esse lugar aqui é um lugar extremamente gigantesco. A pessoa, eu estava parado para tentar fazer a foto, a pessoa nunca ia passar perto de mim. Então eu comecei a seguir as pessoas e eu tinha feito uma marcação mental aonde que eu tinha que fazer a foto. Então é isso, você vai criando essas fórmulas, né? E aí, tipo, as pessoas achavam que era um psicopata atrás. Até esse menino que não estava nem aí para nada. E aí, quando eu cheguei no lugar, é muito louco, porque quando eu cheguei no lugar que estava marcado na minha mente, ele parou e eu fiz a foto. Olha a pegada no menino. Essa foto é um outro exemplo, assim, se esse menino não está com o listrado na horizontal, não tem foto, né? Ela seria uma foto banal. E a abertura, você costuma usar uma abertura para pegar bastante detalhe também de rua, né? Cara, depende. Na rua você tem uma técnica que eu acho que todo mundo que fotografa na rua usa, tipo assim, não faz foco, não muda o diafragma, não muda a velocidade, se tem bastante foco, né? Tipo, usa a profundidade de campo, então eu uso foco manual e nunca foco na rua, porque eu uso a minha técnica do hiperfocal. Aqui, de novo, daí tem uma série com as grandes marcas e as pessoas, né, tipo, de novo a pegada, olha o pé dela esquerdo, tipo, ele tá perfeito, né, tipo, é uma coisa, não é uma coisa assim, eu faço 20 fotos por segundo, não, eu faço uma foto. Eu preciso estar muito conectado com o que eu estou fazendo. Então essa foto ilustra bem aquela história que eu estava falando antes, né, tipo do celular, por exemplo. Essa foto para mim mostra essas pessoas escravizadas pelo telefone e essa pessoa solta andando. E isso aqui, para quem conhece, não sei se alguém conhece, isso aqui é uma loja da Louis Vuitton que é um prédio em formato de mala. Então, tipo, é uma mala do tamanho de um prédio de um quarteirão inteiro. Aqui de novo a história das marcas, lá tem a pegadinha bem exposta, aqui tem um detalhe que é muito importante. Essa foto eu amo também, parece duas, né? Oi. Você sente que aquela foto faz parte do seu trabalho e ela ou é simplesmente uma foto bonita, mas não faz parte do meu trabalho? É interessante essa pergunta. Eu vejo muita foto bonita que não faz parte do meu trabalho e hoje, durante o dia, eu mostrei coisas que não necessariamente são bonitas, mas que geram fotos interessantes e eu mostrei para o Danilo que se eu fosse um fotógrafo de cor eu teria feito, por exemplo. E eu olho, admiro, né, tipo, exercito, mas não faço. Né, porque sim. Isso é um casal de punks na Suíça. Eu acho legal a cena, assim, tipo, me interessa muito, né, subculturas. Isso é em Berlim. Essa cena é engraçada porque esse senhor ele tá andando no meio de um lago congelado. E eu me dá uma agonia, né? Porque eu jamais pisaria ali. De repente é porque eu peso o dobro que ele, mas não seria bom cair ali, né? Isso na Espanha. Aí tu vê, ó, esse cara aqui tá com a posição que eu falo que é horrível. Mas olha a posição dela, dele, dela, dele,
ou dela, sei lá, mas tipo assim, tá tudo ornando, né? Daí, tipo, eu disse, é só um cara. Então, tem isso, né? Que às vezes a foto, quando a pessoa te flagra, a foto não, ela perde a potência, né? Tem vezes que ela fica mais potente. E essa é uma foto que eu gosto, porque ela me flagrou, assim. Ela tá me flagrando, mas tipo assim, se impondo, né? Eu acho isso legal. Se ela tivesse amedrontada ou incomodada, né, tipo, eu não usaria. Até porque depois ela sorriu. Isso é em Barcelona. Isso é em Paris. Isso aqui eu tô dentro de um trem. Esse cara, provavelmente, ele não está me enxergando, ele está olhando o reflexo dele no vidro. E isso aqui é um grafite, que parece que é um prédio, né? Maravilhoso esse grafite. Isso em Paris eu faço muita foto analógica. Essa analógica também é o dono de um restaurante que eu gosto de ir. Tem uma sopa de cebola maravilhosa. Isso é em Paris também. Isso também em Paris. Aqui tem mais um exemplo, né? Tipo, da sorte, né? Isso aqui, tipo, pô... não sei se existe sorte ou é preparo, mais oportunidade, como eu acredito. Me chamou atenção esse restaurante, porque é um restaurante que eu passo muito na frente, eu acho bonito, assim, e era à noite e eu vi esse casal, que me parecia um casal apaixonado, e eu, de repente... eu aponto a câmera e ele dá a comidinha na boca dela. Então, eu achei incrível, tipo... Porque às vezes é isso, às vezes eu acho que a energia chama a foto, sabe? E a luz estourada ali, ficou um ruim fazer. Tá tudo certo. Exposição à mão lá não ia chamar tanta atenção com a luz estourada. É que se não tivesse estourado nele, estaria escuro nela, né? Então... tem coisa que não adianta, você tem que escolher um lado ou outro, e a minha escolha estava feita porque não tinha o que fazer, era só apontar e disparar, e era a fotometria que eu estava usando na rua. Isso aqui é um restaurante que tem em Paris, que é muito interessante, que ele é um restaurante asiático, que sempre tem fila, e ele é isso aqui, tipo, uns peixes congelados, tipo como se fosse um mercado do peixe na Ásia, e daí... o cara escolhe o que ele vai comer, daí o cara vai lá e corta e traz. Estou vendo aí que você está mostrando praticamente todo horizontal, é a sua preferência? Sim. Meu trabalho é quase tudo horizontal, cara. Ou melhor, né? Retratos não, né? Portré não. Essa é uma outra cena de Paris que tem, né, essa coisa do interno e externo, né? No inverno. Um restaurante de novo. Eu tenho uma série também gigante de restaurante. Bom, olha aí um café no inverno em Paris. Aqui uma cena também. Outra cena em Paris. Aqui as pegadinhas. Aqui a pegada. Isso aqui é em Milão. Isso é em Paris. Milão, Paris, acabou, nossa, aqui tinha 50 fotos, vê como é bastante, né? Então é isso, ó, tipo, dá para fazer um livro, né, tipo, com uma viagem, por exemplo, sabe? Se tiver hiperfocado e né, tiver assim, uma linha já definida, né, porque, pô, de Paris eu poderia fazer um livro de 300 páginas só de Paris. A gente está, 19h32. Eu acho que eu vou acender a luz, vou falar um pouco, né, não que eu não esteja falando, né, não paro de falar, vou até tomar uma água. Mas alguém tem alguma dúvida? Oi? A questão do foco, você usa o foco manual, É porque eu uso câmera de foco manual. Eu uso lente de foco manual. E tecnicamente falando, que eu acho que a dificuldade bem grande
vai setar o foco na rua? Não precisa fazer foco na rua. Não, disserte sobre. Que lente você usa? Eu tenho uma 35 e a do kit lá. Tá, mas a 35, qual a configuração que você usa na rua para fotografar com a 35? Como assim? Que diafragma você usa, que velocidade você usa? Ah, sim. Eu não tenho uma específica, mas eu entendi agora mais ou menos o que você faz. Então você coloca ali deixar a abertura com foco mais geral e... Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma técnica chamada Sunny 16. Alguns de vocês devem ter ouvido falar, né? Você já ouviu. A Sunny 16 é uma técnica que, tipo, de velho, né? Uma técnica de velho. Os velhos que não sabem estão por fora. Por que essa é uma brincadeira? Porque, na realidade, isso vinha escrito dentro da caixinha do filme, entendeu? Que é o quê? Se você pensar que todo dia de sol é a mesma luz, todo dia nublado é a mesma luz, todo dia à noite com luz de poste é a mesma luz, toda casa é mais ou menos a mesma luz, você vai decorando e vai aprendendo de luz, né? Então, vamos supor, o que é o Sunny 16? Se você tiver com ISO 100, velocidade 100, diafragma 16, é a luz do sol. Se você tiver com ISO 400, velocidade 400 ou 500, diafragma 16, é a luz do sol. Ah, mas eu não quero fotografar com diafragma 16. Aí, se você tiver com ISO 100, você pode passar para 250 e botar 11. Pode passar para 500 e botar 8. É matemática. É uma ciência exata. Então, eu fotografo tipo com F11, geralmente, e eu tenho foco de 1 metro até o infinito. E eu não preciso fazer foco. E aí é claro que eu estou falando especificamente de foco com sol, de foto com sol. Aí se você entra no metrô, aí ou você manja da paranoia, ou senão você vai no acerto e erro. Né? Porque a coisa vai ficando complexa. À noite também, né? Tipo, eu quero fotografar à noite. Tem que ter um pouquinho daí de conhecimento, mas vai embora. O quê? É porque é luz, entendeu? Tipo, não é sobre o filme, é sobre a luz, entendeu? A luz tem uma intensidade, né? Então, se você pega um filme colorido ou um filme preto e branco, ISO 100, vai ser ISO 100. O que acontece é sobre o erro, né? Tipo, se você, por exemplo, ou sobre o erro ou sobre o limite, né? Tipo, vamos supor, você está com ISO 400 à noite e para fazer uma foto determinada, você tem que usar uma velocidade muito baixa para o diafragma mais aberto da sua lente. Aí você vai ter que deixar um ponto subexposto e acreditar que vai dar certo, ou entender qual que é o filme, qual que é a latitude do filme, e aí vai longe. Nos bons tempos, as lentes tinham os risquinhos do foco, né? A minha tem. As minhas têm. As boas lentes ainda têm. Você pode pré-setar ali, olhando aqui e já acabou. Mas não é nos bons tempos. As boas lentes todas têm. Oi? O pique do manual que aparece a luzinha, você põe uma luzinha, foca o manual vai direto quando tiver. Mas eu uso telêmetro, né? Aí não tem pique. Na grande maioria das fotos, na grande maioria do meu trabalho é com telêmetro. Eu amo telêmetro. E aí eu gosto das coisas difíceis. Mais perguntas? Fala, você quer falar. Ela quer falar, não quer? Você que coçou aqui. Não? Mas o pensamento está longe, né? Essa é uma coisa interessante, ler as pessoas também. Porque isso é uma coisa importantíssima. Fala, cara. Só para o ano passado você falou, mais ou menos, só para reforçar
explica um pouco. Cara, putz, provavelmente eu vou responder outra coisa, que eu invento sempre. O que acontece é o seguinte, cara, se a gente olhar a cena aqui, ela tá quase que homogênea, porque é inverno. Mas no verão ia estar verde, amarelo, vermelho, azul, roxo, rosa, entendeu? E no preto e branco, sabendo usar, isso fica interessante para mim. No colorido, não fica bom para mim, entendeu? Tipo, eu acho que isso... Eu até estava falando pro Danilo, eu não gosto de citar nome, assim, porque, tipo... Mesmo não falando mal da pessoa, eu não gosto de citar ela como exemplo, sabe? Mas existem alguns fotógrafos que têm um trabalho muito restrito para conseguir fazer o que eles fazem, entendeu? E tá tudo certo. Eu vou falar de um fotógrafo, o Alex Webb. Vocês conhecem o trabalho dele? É um dos melhores fotógrafos de rua do mundo. O Alex Webb, ele tem um horário para fotografar. Todos os projetos dele é num horário, que é a tal da Golden Hour, entendeu? Só que eu sou fotógrafo, eu não posso fotografar só na hora de ouro, entendeu? Eu não consigo imaginar fotografar só na hora de ouro. Eu gosto de textura, eu gosto de dificuldade, entendeu? Então eu tenho trabalhos com ISO 56000, entendeu? Eu tenho projetos de muita dificuldade de fotografar. Estou fazendo um projeto agora, não sei se eu já... Outra vez acho que eu não mostrei, porque é um projeto inédito, mas que agora está sendo selecionado nos editais, e daí eu vou começar a mostrar que é o Concretos e Fantasmas, que eu fotografo São Paulo de madrugada. Então ele é difícil em todos os sentidos, porque é perigoso pra caramba, eu fotografo em lugares que eu não tenho onde parar com o carro, então não tem como ir de carro. Daí se vai alguém com o carro me levar, a pessoa não tem onde parar. E, tipo, se eu vou a pé é muito mais perigoso. Então é complexo, mas eu estou fazendo já faz um ano, já tem uma série grande e é tudo muito escuro, entendeu? Então é tudo no limite. Limite da segurança, limite da câmera, limite, tudo limite. Eu amo. E é um projeto que todo edital que eu mandei, ele passou já, em São Paulo. Boa noite. Um deles que é aquele franciscano, ele fica muito ali no calçadão, eu conheço inclusive. Então, assim, você acha que o fato de você não postar, isso facilita a gente não chegar na pessoa e pedir essa autorização? Porque a gente pensa muito, como que eu vou divulgar o meu trabalho se eu não posso? Mas aí, entende? Entendo. E aí, como é que fica isso assim, pra gente tá começando? Eu vou te explicar. O lance é o seguinte, ó. Eu preciso só te falar uma historinha que eu trabalhei com banco de imagem durante 15 anos, tá? Por que isso? Porque banco de imagem é extremamente restrito com direito de uso de imagem. Então, eu escutei palestras de advogados, eu fiz curso de direito de uso de imagem, eu aprendi sobre isso, porque na época eu tinha que andar com um calhamaço de papel e voltar com isso assinado, porque senão eu não vivia, entendeu? E era insuportável para mim, entendeu? Então, hoje eu não peço mais direito de uso de imagem para ninguém. Tem gente que diz que acha que eu sou louco, mas é o seguinte, esse franciscano é um bom exemplo que você deu, porque é de hoje, você conhece e tal. Eu não posso vender a foto dele para o Bradesco, porque é uma publicidade e o cachê seria 100, 200 mil reais. Mas eu posso vender para o Bradesco. Porque se eu vender para o Bradesco, eu sou um cara organizado, eu não peguei a assinatura, mas eu tenho o telefone dele. Ele é franciscano, mas ele me pediu dinheiro. Então, se eu ligar para ele e disser, olha, eu tenho 2 mil de cachê, ele assina qualquer papel. Entende? Então, o interessante é você ter o contato das pessoas que se fotografam. Né? Eu não imagino vender para o Bradesco, foi só uma... Né? Mas assim, tipo uma exposição de arte, por exemplo, o ano retrasado eu fiz uma exposição gigante, 2 andares numa instituição gigante lá em São Paulo, e tinha foto de 1 metro por 1,5 metro, e no caderno de assinatura tinha PCC esteve aqui,
PCC tá de olho, PCC papapá, entendeu? Só por favor, ninguém posta isso. Mas a questão é o seguinte, que tipo, o PCC tava de olho, mas a pessoa que eu fotografei não tava, entendeu? É louco isso. Então, era uma exposição de arte, entendeu? Tipo, uma pessoa vai fazer o quê? Me processar? Vai ganhar o quê? Sabe? Tipo, não me preocupo com isso, sabe? Eu não posto muito no Instagram ultimamente, porque não tem mais feito sentido para mim postar no Instagram, entendeu? Eu fotografo todo dia, mas eu fotografo pouco, entendeu? Então, assim, tem dias que eu faço uma foto, tem dias que eu faço 4 fotos, entendeu? E eu até pensei hoje que eu fiz esse ensaio, que se eu postasse um ensaio por dia, tipo, eu poderia postar todo dia um ensaio, sabe? Só que eu não tenho saco para isso, entende? Eu faço muitas outras coisas, a vida vira muito burocrática quando você vive de fotografia. Esse ano eu estou participando de mais de 35 editais já, e pesquisando outros editais, e fazendo projetos de exposição, e fazendo projeto de livro, entendeu? Então, eu não tenho uma estrutura que tem uma secretária, um assistente, um financeiro, é tudo eu, né? Então, fica muito burocrático. Eu trabalho muitas horas por dia, e o Instagram, para mim, está em último lugar, assim. Obrigado, cara. Boa noite, Leandro. Boa noite. Eu conheço o meu trabalho, já acompanho seu trabalho há um tempo e lisonjeado de estar aqui. Eu tenho algumas dúvidas, vou fazer todas as perguntas para ficar mais fácil. Pode fazer. Mas a primeira é com relação a construir uma série fotográfica. Você tem série de várias coisas. Você planeja, eu quero fazer esse ano uma série assim, ou a série simplesmente acontece quando você está fotografando? Deixa eu responder essa, depois você faz o outro, tá? O lance é o seguinte, cara, as duas coisas. A primeira curadora de arte que começou a acompanhar meu trabalho faz 13 anos. E ela dizia para mim, Ale, você tem que ler o edital, eu tenho que pensar no projeto do edital. E eu dizia para ela, bom, eu acho então que eu vou ser pedreiro ou padeiro, eu não quero construir algo para tentar ganhar um edital. Então, uma coisa é encontrar a foto, encontrar a sua linha e tal. A outra coisa é você ter uma linha de pesquisa, entendeu? Tipo, então hoje o que eu tenho? Eu tenho várias séries, inúmeras séries, e tem coisas que eu passei a identificar na organização do meu trabalho. Tipo assim, um dia eu vi uma foto de comida que eu tenho, que eu achei legal, aí eu lembrei de uma foto de um restaurante que eu achei legal, e daí eu comecei a separar isso. E aí eu descobri que eu tinha mais de 3.000 fotos de alimento. Mas quando eu falo foto de alimento, não é foto de produção de alimento, é foto de prato sujo, é foto de um monte de lixo no lixo do McDonald's, é foto de uma mesa cheia de comida, assim, farta, sabe? Tipo, é foto de alimentação no geral, entendeu? Então é um projeto de arte. Tem interesse? Não tem muito interesse, mas é um projeto legal, se quisesse publicar, entendeu? Então, todo dia eu vejo o meu material. Todo dia eu edito o meu material. Todo dia. Todo dia. Meu trabalho tem 150.000 fotos organizadas, que eu acho tudo em 1 segundo. Entendeu? E para isso é uma organização surreal. Assim, tipo, entende? E acredito sempre, você quer viver de arte, não adianta, cara. Tipo, qual é a forma de você se destacar num mundo tão difícil? Né? Se sendo determinado, tendo um pouco de noção, fazendo um trabalho que as pessoas gostam, sendo organizado, dedicado, trabalhando muito, é difícil. Imagina se você não for nada disso. Como algumas pessoas que eu conheço que são convidados para uma exposição, e aí o cara não acha o arquivo em alta, e aí isso espalha para o mercado inteiro, todo mundo fica sabendo, o cara passa vergonha e nunca mais ninguém convida ele para nada. Sabe? É triste. Porque esse cara que eu tô falando, ele existe, e eu conheço, sabe? Tipo, e deve ter vários outros que eu não conheço, que existem também. Então é isso, cara. Tipo, próxima pergunta.
o gancho da colega aí com relação à autorização de imagem, você falou de imagem e tudo mais, deu para entender o que você colocou aí, como você lida com isso. Vou dar um exemplo no meu caso, assim, moro na cidade anterior, eu tenho estudo de fotografia, tenho que fazer um trabalho comercial para atender os meus clientes, de certa forma, eu sou cidade pequena, tenho um nome comercial na praça. Mas eu tenho muita vontade de fazer retratos autorais, sair na rua e retratar as pessoas, retratos. Mas sempre com esse contexto que eu estou, como abordar essa pessoa, porque eu acho que se eu não dá um termo de utilização de imagem, é algo muito complexo, como você falou. Eu acho que é muito bacana isso que você faz, de, dane-se, vou fotografar aqui, sabe? Mas no nosso caso, assim, cidade anterior, de repente tem um trabalho comercial, as pessoas falam, aquele fotógrafo da cidade está fotografando o cara, de repente vai publicar isso em exposição, não tem autorização do cara. Como que você poderia dar, por exemplo, para mim, um conselho nesse sentido? Não sei se você deu para entender. Sim, deu para entender. Mas é que são muitas camadas aí, entendeu? Tipo, primeiro que tem essa confusão mental na tua cabeça aí de ser fotógrafo comercial e fazer um trabalho pessoal, né? Eu falo confusão mental por quê? Porque tem que separar as coisas, entende? Tipo, eu indicaria você pensar bem no que você quer fazer ou exercitar. Eu acho o retrato uma coisa muito séria, então sair para a rua para fazer retrato ou fazer retrato de qualquer pessoa que depois você não consiga entregar o retrato é uma coisa complexa, entendeu? Tipo, eu falo isso porque eventualmente você é um fotógrafo de estúdio e você vai para a rua e você começa a não gostar do resultado que você faz na rua, e daí um dia você encontra essa pessoa, pô, aquele retrato que você fez, porque você é da cidade do interior, você tem um estúdio, aí você diz, você vê, não ficou bom e tal, daí mancha tua imagem profissional. Então, tem muitas camadas nessa história aí, entendeu? Em janeiro, eu vivi uma situação de um cara que fez um retrato, ele estava perto de mim, ele fez um retrato de uma pessoa, e aí depois ele disse assim, nossa, o retrato ficou uma merda, e daí eu disse assim, mas então para refletir sobre o que tu está fazendo, entendeu? Porque você fotografou uma pessoa muito simples, você pegou o telefone dela, você falou que ia enviar, né? Tipo, é uma coisa séria isso, entende? Então eu lido assim, entendeu? Então, por que eu vou para a rua fazer retrato? O que eu quero com isso? Né? Eu, por exemplo, tenho uma série de retrato na rua em 20 países. É um trabalho ainda que eu nunca publiquei. E agora isso aí, para te ter uma ideia, tá meio que virando laboratório para eu... Tá virando laboratório para uma série que eu vou fazer, né? Tipo, os retratos, eu gosto de todos os retratos, mas eles não funcionam por uma ideia que eu tive por causa da data que eu fiz os retratos, entendeu? Então, cara, é complexo, velho. Tipo, o mercado não, o mundo da fotografia que eu vivo tem muitas camadas, sabe? Tipo, é difícil te explicar assim numa pergunta, sabe? Tem que no mínimo estudar, sabe? Tipo, eu sonhava em aprender com alguém, tipo, vivi muita frustração e estudei muitos anos e, por exemplo, livro, né? Que eu sonhava ter um livro. Caramba, até eu publicar meu primeiro livro, cara, era uma coisa assim, parecia que era tipo mais fácil achar ouro, sabe? De tão difícil, porque eu não sabia os caminhos e tal. Então, é um mercado que não tem formação, entendeu? E aí, tipo assim, você tem uma carreira profissional, por exemplo, tipo, você tem tempo para ter uma outra carreira, você tem dedicação para ter uma outra carreira, sabe? Eu não estou indagando, estou fazendo perguntas para você pensar com você mesmo depois, né? Porque tem grandes retratistas que têm trabalho que virou um trabalho mundial, famoso mundial, porque ele tinha um trabalho pessoal
E esse trabalho pessoal dele começou a ser valorizado. Agora, ao contrário, eu não conheço. Mais uma pergunta? Quanto tempo a gente tem ainda, Danilo? Tá. Então eu vou falar de uma questão que eu acho que interessa todo mundo, que é a questão da segurança, né? Eu sempre falo que quem não sai com a câmera, como eu falei antes, né? Quem não está disposto a botar a câmera no pescoço não faz foto na rua. Esse mito, ele tem que ser quebrado dentro de você primeiro, né? E a outra coisa é, eu vejo gente, por exemplo, com, sei lá, um carro de 200 mil, uma câmera de 5, daí o cara tem medo de sair com a câmera no pescoço. Sabe? Eu acho meio ridículo isso, no meu ponto de vista. Entende? Tipo, mas aí você tem uma câmera de 50 mil, você tem medo de sair. Você tem uma câmera de 200 mil, você tem medo de sair. Sabe? Tipo, qual que é a tua profissão, entendeu? Tipo, o que você quer? Então, eu acho que primeiro lugar é isso, a câmera não é uma arma e você não pode pensar que ela é uma arma, e você não pode pensar que as pessoas vão querer te roubar porque você está com uma câmera, porque senão você já está com medo, atraindo, Não, e principalmente o medo, sabe? Tipo, essa coisa que nem eu falei pro Danilo hoje, eu acho que a forma que as pessoas não me enxergam na rua é porque eu não tô nem aí para elas, entendeu? Nesse sentido de ser notado, entende? Eu já fui expulso de traficante do Paraguai, que ele chegou para mim e disse assim, meu, você já tá manjado aqui, eu sei onde é que você tá hospedado, entendeu? Tipo, já deu, velho, entendeu? Hoje você vai dormir fora do Paraguai. Eu disse, não vou. Eu vou voltar daqui 72 horas, velho. Entendeu? Fiquei me cagando, mas não saí do Paraguai. E para lá eu volto todo ano, já fui 2 vezes esse ano. Já fotografei falsificação, comércio ilegal de arma, tráfico, prostituição, coffee shop de uso de droga clandestino, cassino no Paraguai, carnaval no cassino, sabe? Tipo, já fiz de tudo no Paraguai, entendeu? Eu adoro aquele lugar. E aí, na Cracolândia, em São Paulo, fui expulso 3 vezes. Fui expulso não, me chamaram para falar com o traficante, que quando eles chamam, você entra e não sai mais. Daí, ali foi um dos maiores medos que eu passei na minha vida, porque eu não podia entrar, porque senão eu ia correr risco sério de vida. Se eu fugisse, eu ia correr mais risco de vida. Então, eu não sabia o que fazer. Passei 40 minutos numa tensão absurda. E aí eu consegui entender uma forma de sair, só que eu tinha que continuar o trabalho, porque eu não tinha acabado o trabalho. E daí, no outro dia, eu estava lá de novo, entendeu? Então é isso, eu fotografei cara que saiu da cadeia e no mesmo dia ele estava fazendo assim para mim, sabe? Tipo, e eu pensei, puta, será que ele está fazendo, brincando? Será que ele vai me dar um soco mesmo? E então, eu crio os meus métodos, entendeu? Se esse cara vier me dar um soco, o que eu vou fazer? Entendeu? Tipo, eu fotografei a Cracolândia às 3 da manhã durante uma semana, das 3 às 5, das 3 às 6 de madrugada, com luz de estúdio, com assistente, entendeu? Tipo, mas precisava isso? Não precisava, mas eu queria fazer isso. Eu sempre falo que tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. Entende? Porque é uma forma de eu trabalhar, sabe? E então é isso. Hoje eu tenho uma experiência, mas na rua, gente, pelo amor de Deus, fotografar na rua é muito difícil ter um problema, sabe? A não ser que você vá para uma cidade que você não conhece, que é uma cidade num lugar que você não conhece, sabe? Tipo, tá com a câmera aqui, tá assim, sabe? Tipo, pagando de turista, sabe? Tipo, então, assim, eu não sei se você viu hoje, mas bom, eu tô sempre simples, né? Mas hoje eu tava com uma camiseta desbotada, né, de manhã. Porque é isso, eu procuro ficar um pouco mais simples quando eu vou pra rua. Né? Porque acaba que tu vai, né, falando uma linguagem da rua e tal. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu pergunto isso porque eu acho interessante
Vocês gostam de falar de equipamentos também, né? No seu processo criativo, você acha importante. Você tem na cabeça assim, alguns primeiro o seu plano, o processo, o que você vai fotografar? Você já tem meio que a música mais importante do que o personagem ou a história? Como é que funciona isso? A criação da imagem, do trabalho. Você já tem um plano assim, uma coisa, aí eu vou, e você vai montando o que você vai criando. Então eu não penso mais nisso, né, cara? Tipo, porque já ficou tão automático assim que eu tô andando e eu decifro, isso faz sentido, isso não faz sentido, entende? Mas eu não penso muito mais, porque fica automático, sabe? Eu fotografo todo dia, cara, na rua, entendeu? Não é uma coisa que, sabe, tipo... Tem algumas situações que ficam até meio assim, sabe? Tipo, vou ou não vou? Mas eu vou, se eu quero eu vou, entende? Sabe? Tipo, por exemplo, às vezes é um pouco agoniante você puxar uma câmera no meio de um metrô lotado em São Paulo, sabe? Só que se você quer a foto, velho, não tem outra forma de fazer a foto sem puxar a câmera. Entende? Então, sabe, tipo, tem alguns lugares que é complexo, assim, você vai... Às vezes até no exterior, sabe? Tipo, eu fotografei um cara em Paris, na rua, em 2024, acho que foi. E o cara, você tá pensando o quê me fotografar e tal? E eu perguntei pra ele, oi, sabe? Tipo, falei, sabe? O que tá falando comigo? Sabe? Tipo, às vezes a pessoa fala, tipo, você tá me fotografando? Tô te fotografando. Mas por quê? Porque eu quero. Sabe? Tipo, e aí... É isso, às vezes tem que ir pro confronto, sabe? Tipo, às vezes eu troco uma ideia, né? Tipo, esse projeto que eu tenho, que eu fotografo as pessoas do mundo inteiro, eu troco ideia com todo mundo. Hoje eu troquei ideia com o cara que tava mordendo o osso lá. Só que daí é isso, sabe? Tipo, daí você vai... Um pouco você troca ideia, um pouco é pacífico, um pouco é treta, sabe? Tipo, e aí vai indo. Não é fácil. Não é fácil, gente. Boa noite. Prazer estar aqui, ouvi-lo, e para chegar no seu estilo de foto, quais são as referências que você teve na sua caminhada para chegar ao que você faz hoje? Bom, primeiro é interessante falar que as minhas referências estão muito distantes do meu trabalho, porque tem gente que acha que olhar um livro e fazer o que está no livro, primeiro que é muito difícil, né? Você pegar um grande fotógrafo e fazer o que ele... Mas no YouTube tem o cara que faz a foto que o fulano fez e para mim, é uma das coisas mais ridículas que um fotógrafo pode tentar fazer. Entendeu? Porque, assim, tu imagina a fraqueza da pessoa que ela não tem capacidade de criar alguma coisa ou de fazer algo simples para tentar copiar a outra, entendeu? Então, a referência ela é uma coisa muito importante, porque para você construir uma linguagem, uma ideia de trabalho, você tem que ter muita referência, entendeu? Então, eu estava fazendo faculdade de fotografia com meus 20 e poucos anos, e daí fiz uma pergunta ao professor de História da Fotografia, ele deu uma resposta ridícula, eu levantei e disse para ele que eu ia escrever minha história, porque a história que ele estava falando não funcionava para mim. E a partir dali eu comecei a investir o dinheiro que eu investia na faculdade, comecei a investir em livro e ler, e comecei a estudar de outras formas, estudei com fotógrafo francês, espanhol, americano, brasileiro, suíço, sabe? Tipo, tive várias escolas e tenho muita referência, cara, muita referência. Vou muito em museu, tenho muitos livros, vou muito em exposição. Uma coisa que é importante, assim, tipo,
Se eu entro numa galeria, por exemplo, tem um trabalho ruim, eu não fico, eu saio. Eu sempre falo. Coisa ruim, tipo, um grande amigo meu uma vez fez uma exposição horrível, eu disse pra ele, cara, eu não consigo nem te dar os parabéns, eu não vou ficar. Daí ele disse, mas por quê? Ele, pô, você é meu amigo. Eu disse, cara, por isso mesmo, eu sou teu amigo. Você tem que criar vergonha na cara e fazer um negócio decente. Entendeu? Porque é influência. Né? Tipo, você não escuta aquela coisa, tipo, não vai fazer isso na frente do teu filho, sabe? Tipo, influência, foto ruim é foto ruim, foto boa é foto boa, e quem sabe ler uma fotografia, a pessoa olha uma fotografia e vai olhar e dizer, puta, essa foto é boa, e vai olhar, essa foto é ruim, e não tem. Então é mais ou menos por aí, mas a história também pode ser muito longa. Mais uma, então? Dá pra ele, daí eu respondo ele já. Qual a lente que eu mais uso? Não tem lente que não sai. Eu sou obcecado por 50mm, tenho 14 diferentes, cada uma faz cada uma tem uma característica. Não. Foto de rua é 24, 21, 24, 28, 35, depende do meu bom humor, meu mau humor. Eu tenho 15, 21, 24, 35, 50, 75, 90, 135, 180. Escolha uma lente. Escolha uma lente. Hoje eu saí com 3, inclusive, mas é besteira, tipo, é preciosismo. Não precisa carregar peso, entendeu? Muitas vezes eu escolho uma lente, faço tudo com uma lente só. E eu falei da 50 porque eu acho muito incrível o que a 50 entrega para algumas coisas que eu faço, então eu gosto muito. Se eu tivesse que escolher só uma lente na vida, teria que ser uma 35, né? Ou uma 28. Boa noite. Só vou fazer uma pergunta. O que você faz para poder monetizar isso na vida? Você tem um trabalho único, né? E como você publica isso? Você não usa o Instagram, você faz as publicações como livros, digitais, como você utiliza isso para poder clone, né? É uma resposta bem difícil de te dar, assim, porque eu dou consultoria, eu vendo meu trabalho para colecionador, eu tenho 11 livros publicados, eu estou fazendo meu 12º livro, eu estou fazendo um livro agora que eu estou convidando 100 autores para fazer o primeiro livro coletivo de retrato do Brasil, que eu tenho conhecimento, pelo menos, e esse livro vai ser distribuído para as maiores instituições de fotografia que eu conheço no mundo, para os maiores colecionadores, principalmente brasileiros daí que eu conheço, porque eu vou entregar para quem eu conheço, colecionadores, curadores, curadores e pesquisadores de fotografia brasileira. Então eu vou fazer com que seja disseminado o retrato dessas pessoas que vão estar no livro. Então, cara, eu faço um pouco para mim, eu faço um pouco para os outros, eu vendo projetos eventualmente, sabe? Tipo, agora um cara me chamou para fazer uma exposição e eu disse para ele que faria se fosse um projeto que faz sentido para mim, e ele achou legal, e daí eu passei o orçamento e ele comprou. Às vezes as pessoas me chamam e dizem, eu quero um retrato da tua autoria, e aí eu tenho o meu valor, entende? Tipo, então eu tenho vários produtos, assim, para falar bem a verdade. Eu criei a primeira locadora de equipamento Leica do Brasil, e acho que do mundo, porque tem alguns lugares do mundo que tem Leica para alugar, mas não tem uma locadora só de Leica, e eu tenho uma locadora que só tem equipamento Leica. Então, eu dou consultoria para pessoas que querem comprar Leica. Então, eu já dei consultoria para diretor da Globo, para ator da Globo. Tenho meu trabalho nas grandes coleções brasileiras, tenho meu trabalho na maior coleção do mundo em Paris, tenho meu trabalho em coleção da China, sabe? Tipo, eu vou trilhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas eu fiz 2 cursos de mercado de arte, eu venho trilhando isso há muitos anos.
Não vendo droga e não me prostituo. Obrigado. Obrigado por virem, por me escutarem, por me aplaudirem, por acreditarem. Eu acho muito importante isso. Quero agradecer também o LabLab, que é o maior laboratório de fotografia analógica do Brasil. A gente está iniciando uma parceria, estou usando os filmes rebobinados por eles, estou revelando, escaneando com eles. A Taipoc, que é uma fábrica de lente chinesa, que eles estão fazendo lente para Leica, e eu estou testando, a gente está iniciando um namoro aí. E é uma lente que tem uma qualidade absurda. Daí eles têm também baioneta agora para Sony, para Nikon, para Canon. São lentes bem complexas de construção e simples e baratas, então eventualmente vale a pena. Ela tem os risquinhos. E a Canson Infinity, que é a linha profissional de papel fine art da Canson. A gente também está começando uma parceria, então estou muito feliz de poder anunciar e levar eles junto comigo nessa trajetória, porque, afinal de contas, como que eu vivo? Obrigado, Ale. Vou pegar uma lembrancinha aqui do Fotoclube. Olha só. Obrigado mais uma vez aí por generosidade. Valeu. Se vocês quiserem comprar o livro do Ale, ele falou, não precisa falar, mas tá comigo, tem os livros do Ale, o último livro dele agora, tem o livro do Antonello Venere, que teve aqui também, junto com o Ale, né, pra gente fazer. Deixa eu só fazer um parênteses. O livro do Antonello, né, eu fui editor, como fui de outros autores. Então, tu vê que até editando livro para os outros eu ganho dinheiro. Então, se alguém quiser aí, tá aqui, aproveita aí para autografar, inclusive, o livro, tá bom? Tem mais um restinho de café aí, restinho não, tem mais café aí para vocês tomarem. Fiquem à vontade aí, voltem sempre nas nossas reuniões. Obrigado, gente. E aí, deu pro gasto? Obrigado. E aí, Paulo? Bom, cara, é multiprocessador. É louco, né? Porque, tipo, obrigado. Porque as pessoas... Uma coisa que eu escutei outro dia, um editor importante no mercado, ele olhou um livro meu e ele disse assim pra mim, porra, mas isso aqui foi você que fez? Eu te conheço por isso. Eu disse, cara, é que eu sou um cara que faço muita coisa. Pois é, não, e é justamente isso que eu pensei na hora que você estava falando, porque assim a gente vê você, a referência é o retratista. Cara, mas eu tenho material pronto para publicar 50 livros. Então, cara. mas eu acho que... mas você vai ser conhecido. Você já mas eu tô de boa. Tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? Prazer, tudo bem? Não sei. Não, eu respeito, né? Tem mulher que... Não, mas é que, tipo, isso é uma coisa chata, né? Os caras chegam pra beijar a mulher e tipo, e tem mulher que não quer chegar perto, e eu acho que tá tudo certo. Tem mais é que ficar longe mesmo, né? Podemos? Alguém pode tirar uma foto? Fala com o meu empresário ali, ô Danilo. Ou você não pode tirar foto? Você tá cobrando pra tirar foto comigo? Você pode tirar uma foto nossa? Deixa eu ver. Opa,